Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a parte 2 do nosso vídeo de resolução de questões de história do concurso da sede de Santa Catarina de 2018. A parte 1 do vídeo nós resolvemos as questões 1, 2, 3, 4 e 5. E nesse vídeo nós vamos resolver as questões 6, 7, 8, 9 e 10. A questão 6 ela é super fácil. Ela vai dizer o seguinte: é correto afirmar que as relações de trabalho na colonização do Brasil foram essencialmente... Vamos lá, qual era a principal relação de trabalho no Brasil colonial? Era uma relação de trabalho escravocrata. Então não tem segredo essa questão. Não eram trabalhos livres, né? Eram trabalhos escravocratas. Também não era uma relação de trabalho de sistema de parcerias, meações e nem arrendamento. Qual é a chave do entendimento aqui? Afirmar que as relações elas foram essencialmente. O que quer dizer essa palavra essencialmente? É o que prevaleceu. O que prevaleceu eram relações escravocratas. Sendo assim, na questão 6, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora na questão 7. A questão 7 vai falar do seguinte evento histórico. A ilha da Nossa Senhora do Desterro foi batizada de Florianópolis no final do século XIX. Tal mudança foi fruto de qual dos seguintes eventos históricos? Vamos lá, se ele está falando que foi no final do século XIX, você já pode eliminar a Revolução Farroupilha, porque a Revolução Farroupilha ela ocorreu na primeira metade do século XIX e não no final. Então você já pode eliminar a Revolução Farroupilha. A revolta da Armada, aí que tem um grande problema, porque a revolta da Armada ela ocorreu no Rio de Janeiro. E a Guerra dos Farrapos, que é a Revolução Farroupilha, a mesma coisa, também ocorreu no final do século XIX. A proclamação da República, ela de imediato, ela não provocou um conflito armado envolvendo essa região do Brasil. Por quê? Vou explicar melhor. O que ocorreu aí nesse período histórico que a questão está pedindo, porque é de história de Santa Catarina. Houve uma guerra civil, se você pode dizer assim, que foi a Revolução Federalista. A Revolução Federalista, que ocorreu nesse território entre 1893 e 1895, ela é produto também de uma certa reação ao domínio de Júlio de Castilhos. Então, o Júlio de Castilhos, então presidente da província do Rio Grande do Sul, ele recebe a ajuda federal para conter os revoltosos, certo, aí da região. E aí, o que o Floriano Peixoto, então presidente na época, faz? Para se vingar dos revoltosos, ele rebatiza a cidade para Florianópolis. Então isso ocorreu na Revolução Federalista, certo? Que depois os historiadores denominaram de Revolução Federalista. Então, quais foram os seguintes eventos históricos? Foi a Revolução Federalista. Não foi a Farroupilha, não foi a dos Farrapos, que é a mesma coisa, não foi a Revolta Armada, não foi a Proclamação da República. Sendo assim, na questão 7, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 8. A questão 8 vai falar acerca das fontes históricas, o que se pode considerar como indispensável para o estudo da América pré-colombiana. Vamos lá, quando você estuda a América antes de Colombo, quais são as fontes históricas que tem ali? Você não tem fontes orais, porque se você for ver, o colonizador ele não estava preocupado em recolher fontes orais e nem tinha como ele fazer o registro oral, e também muitos dos indígenas morreram, ele não tinha essa preocupação em utilizar de fontes orais, portanto não foram as fontes orais. Também não foi a literatura indígena. Os indígenas que na América pré-colombiana, eles não chegaram a formar uma literatura no sentido que tinha na Grécia e na Roma Antiga ou no período medieval. Também não foi as fotografias que não existiam, também não foram os periódicos que não existiam. Portanto, qual é a ciência que estuda o arqueo, o antigo, os vestígios que os seres humanos deixaram em tempos muito remotos? É a arqueologia, que é a ciência do antigo. É um ramo do estudo da história, da antropologia, certo? Em que você vai estudar o antigo. Portanto, na questão 8, a alternativa correta é a letra C. Na questão 9, vamos à questão 9. A questão 9 vai dizer o seguinte: o processo de colonização no Brasil, conforme a historiografia tradicional,
pode ser dividido em ciclos econômicos. O Brasil ele foi dividido, sim, certo? Tem uma leitura que foi dividida em ciclos econômicos. Tinha o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração, da cafeicultura, etc, etc, etc. Mas ele está falando que, nesse sentido, o final do século XIX foi dominado por qual atividade? Qual era a principal atividade econômica brasileira no final do século XIX? Era a cafeicultura, certo? O século XVIII que foi marcado pela mineração. Então não era a mineração, é a cafeicultura, não foi a produção de tabaco. A produção do charque é algo mais do ciclo econômico restrito à parte sul do Brasil. Houve sim a produção do charque, inclusive se você for ver, a questão do charque ela foi muito levada em consideração para a eclosão da Revolução Farroupilha, que era uma questão do charque que eles não estavam competindo com o charque argentino e o governo do Império na época não fazia nada. E os revoltosos do Rio Grande do Sul também se insurgiram contra isso. Então, só que a produção do charque não foi denominada um ciclo econômico. O Brasil teve basicamente 3 ciclos econômicos até o século XIX, que era o ciclo do açúcar, lá no começo da colonização, posteriormente o ciclo da mineração, no século, praticamente todo o século XVIII, e no século XIX você tem a questão da cafeicultura, os cafeicultores tomando conta. Portanto, na questão 9, a alternativa correta é a letra B de bola. Questão 10, também conhecida como última questão, vai trazer o seguinte enunciado. O século XIX foi decisivo para a definição de nossa cultura e identidade política. O evento que iniciou essa transformação foi... Qual foi o evento que iniciou não somente a transformação? O que essa questão está querendo dizer? Você tem que pegar nas bancas da OCP o que é subentendido, porque os enunciados são bem curtos, costumam ser bem curtos e explicar pouca coisa. Vamos lá. A definição da identidade da cultura brasileira não esteve a ver com a Revolução do Porto, nem com a insurreição pernambucana, nem com a Guerra dos Farrapos, nem com a Guerra da Cisplatina. Qual foi o evento que marcou o ponto de ruptura? Foi a vinda da família real ao Brasil. Por quê? Porque a vinda da família real ao Brasil não somente marcou um ponto de inflexão, mas como também modernizou a colônia, deu condições, vou pegar uma linguagem marxista, deu condições materiais para que houvesse a ruptura política. Por quê? A colônia estava, se você for ver do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, muito atrasada em relação à metrópole. Só que quando a família real ela vem para o Brasil, ela moderniza essa parte em que ela ficou, ela cria uma estrutura burocrática, ela cria uma corte, na verdade, e com isso muitos avanços no âmbito da política, da economia, da cultura, ocorrem na região do Rio de Janeiro, ocorrem no Brasil. Então, a vinda da família real foi um evento decisivo na definição da nossa cultura e da nossa identidade política. Então, quantas coisas, quantos teatros foram criados ali, certo? Você pega o Jardim Botânico, por exemplo, no Rio de Janeiro, foram escolas de medicina que foram criadas aqui, academias militares, etc, 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 dentre outras questões, dentre outros avanços que ocorreram aqui. Sendo assim, na questão 10, a alternativa correta é a letra A. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos.